Fala, meu caro amigo, como é que você está? Espero que você esteja bem. Hoje eu estou gravando esse vídeo de um dos escritórios mais influentes da história. Esse aqui é o escritório de John Newton. Ele foi o escritor e alguém que gastou a sua vida para abolir a escravatura na Inglaterra. O famoso autor daquela canção Amazing Grace. E deixa eu te contar um pouco da história dele. Ele foi alguém que cresceu em navios negreiros, trazendo escravos da África para a Inglaterra. O seu pai era um vendedor de escravos. A sua mãe morreu quando ele era muito jovem. Então John Newton ele cresceu nesse sistema, achando que os negros tinham que ser escravos, que eles tinham que ser vendidos. No entanto, ele estava vindo uma vez, o seu pai já tinha morrido, ele era o dono dos navios, ele estava voltando de uma dessas viagens que ele foi buscar escravos. Ele passou por uma tempestade. No que ele passou por essa tempestade, ele falou: Senhor Jesus, se você é real e me salvar, eu vou te servir. O Senhor Jesus salvou ele e ele teve a sua segunda chance. Nisso mudou totalmente a vida dele. Ele parou de vender escravos e começou a lutar para que acabasse com a escravidão. Como se converteu ao cristianismo, entregou totalmente a sua vida a Jesus, ele começou a entender que as vidas tinham valor, que se a vida dele tinha valor para Cristo, todas as outras vidas que ele escravizava também tinham valor para esse mesmo Cristo. Então ele começou a lutar para que acabasse com a escravidão. Só que acabar com a escravidão naquele tempo, isso a gente está falando de 300 anos atrás, não era somente, vamos parar. Não, era algo que mudaria totalmente o curso da humanidade. Porque a sociedade daquela época não conseguia ver como uma sociedade se sustentaria sem escravos. Não, era algo fora de plano, viver sem escravos. Então ele começou a gastar a sua vida e sempre orando e tentando lutar de todas as formas, até que ele conhece um cara chamado William Wilberforce, que era um cara do parlamento inglês, que também era cristão, e eles começaram a lutar juntos para abolir a escravidão aqui. Anos depois, muitos anos depois deles lutando, se não me engano, no ano que John Newton morreu, eles aboliram a venda de escravos. Você já não poderia mais vender e comprar escravos, porém você ainda poderia ter. O que você tinha, você pôde manter. E anos depois de sua morte, aboliram totalmente a escravidão. E aí, quem tinha escravo teve que libertar os seus escravos. Então, olha como um encontro com Jesus pode mudar totalmente o curso da história. Um homem que era tão cruel, a ponto de, se um nenê tivesse chorando no navio que ele estava trazendo da África, ele jogava os nenês na água, de tão cruel que esse homem era. Mas glória a Deus que esse homem teve uma segunda chance de ser reintroduzido na sociedade. Porque imagina se ele não tivesse tido essa segunda chance, talvez nós não teríamos tido a abolição da escravidão na Inglaterra. E nós, como cristãos, temos que entender que todas as vidas têm valor para Deus. E nós, assim como esse homem que teve um encontro com Cristo, devemos entender que todas as vidas têm valor, que a vida tem valor, que Cristo morreu para que tenhamos vida e vida em abundância, e que todos merecem uma segunda chance, assim como esse homem teve. Se ele não tivesse tido uma segunda chance, bem provavelmente não teria acontecido o que aconteceu na história. Todo esse impacto, para você ter uma ideia do tamanho do impacto que ele teve na sociedade, ele conseguiu ter um impacto na coroa, porque a escravidão era algo que estava debaixo da coroa, do reinado, dos reis aqui. E ele conseguiu ter um impacto tão grande que ele conseguiu fazer com que o rei entendesse: caraca, realmente a escravidão é algo ruim. Nós escravizarmos pessoas e matarmos pessoas é algo ruim. Esse é o poder do evangelho numa sociedade que entende que a vida tem valor. E agora, cara, eu nem sei como eu serei visto, e também não ligo, na verdade, após dizer isso, mas essa frase que sai dos lábios cristãos, bandido bom é bandido morto, não é frase de alguém que encontrou Jesus, cara. Não é frase de alguém que encontrou Jesus. E antes que falam que eu tô defendendo bandido, que eu tô defendendo isso, não. Eu tô defendendo a vida. Eu tô defendendo a vida. Eu creio que todos têm o direito de viver. E o único que tem direito de tirar a vida é Deus. Eu não tô falando do cara que é bandido, ou do cara que é policial, ou do cara que é um assassino, ou do cara que é não sei o que lá. Eu não tô falando de pessoas em específico. O maior problema é a nossa fala. Nós, como cristãos, tendo esse pensamento de não, realmente essas pessoas têm que morrer. Cara, quem somos nós para achar que alguém tem que morrer ou não? Independente dos seus atos, entende? Quem somos nós? Porque nós estamos tomando o papel de Deus de achar que essa pessoa tem que viver e essa tem que morrer. Não, isso não tá certo. Não tá certo. Realmente, não tá certo o que essas pessoas fazem. Não tá certo. Óbvio, o tráfico é errado, assassinos são errados, estupro é errado, mas quem somos nós para querer
ditar quem tem que viver e quem tem que morrer. E realmente essa operação é de cortar o coração que aconteceu no Rio de Janeiro, é de cortar o coração que está acontecendo no Rio de Janeiro há décadas. Todo esse tráfico, e sempre tem essa operação. E cara, é realmente aquele ditado: em briga de elefante quem mais sofre é a grama. Ou seja, é a polícia e os traficantes lutando, e quem tá no meio que morre, é quem tá no meio que sofre. Que é o quê? As vítimas, os inocentes, as pessoas das comunidades, quem não tem nada a ver com isso é quem sofre. O meu intuito com esse vídeo é te mostrar que pessoas merecem sim uma segunda chance, assim como esse cara, o John Newton, que ajudou, que lutou, gastou sua vida pela abolição da escravidão aqui na Inglaterra. Ele era um vendedor de escravos. Glória a Deus que ele teve uma segunda chance e pôde gastar sua vida lutando por isso. Cara, é muito importante que entendamos que a vida tem valor para Deus, sabe? Deus, ele não está torcendo para que pessoas morram, ele está torcendo para que pessoas virem para ele, entendam que são iníquos, entendam que são pecadores, entendam que necessitam do Cristo. A nossa fala não deve ser bandido bom ou bandido morto, e realmente essas pessoas têm que morrer, mas a nossa fala é: Deus, por favor, traga essas pessoas para o entendimento de que elas necessitam de Ti. Deus, traz misericórdia sobre esse lugar. E o nosso coração tem sido igual de Jonas. A gente tem orado: Deus, realmente mata todo mundo nesse lugar aqui. Como que o Senhor vai ser piedoso nesse lugar? Enquanto que o nosso coração deveria ser igual de Abraão. Pô, Deus, por favor, se tiver um aqui, salva esse país, salva essa cidade. Enquanto o nosso coração está sendo de Jonas, nosso coração deveria ser de Abraão, orando pela misericórdia do Senhor e não pelo seu fogo. Sabe, esse é o meu pedido para você: por favor, não tenha essa mentalidade de que pessoas têm que morrer. A nossa fala como cristão, o nosso coração tem que ser: Senhor, por favor, tenha misericórdia dessas pessoas. Sabe, abre os olhos delas para que elas realmente entendam o que estão fazendo. O nosso papel é amar as pessoas. Amar as pessoas. E quem eu mais vejo falando bandido bom, bandido morto é cristão. Pessoas que deveriam estar amando. Nós deveríamos estar amando pessoas, tentando fazer o que Deus traga misericórdia sobre esse povo, e não que Ele traga fogo. Mas o que aconteceu? Que a gente só quer trazer fogo sobre as pessoas e não quer trazer misericórdia. Cara, alguma coisa se perdeu no meio do caminho, porque uma mensagem que começa em Cristo sobre ser amor e os seus discípulos entregando a vida pelas pessoas, agora nós queremos tirar a vida das pessoas por seguir a Cristo. A conta não bate. Meu irmão. Por favor, mano. Por favor, o que eu te peço é: não tenha um coração de Jonas, mas ore para que você tenha um coração de Abraão, orando para que o Senhor, sabe, intercedendo por um povo, para que Deus traga misericórdia. Esse é o meu pedido para você: que o seu coração venha orar por misericórdia sobre as nações, não sobre o fogo de Deus sobre ela. Então que paremos de entoar algo que traz morte para as nações e comecemos a entoar um cântico de salvação, um cântico de amor sobre as nações. E esse é o meu pedido para você. Era isso que eu queria deixar com esse vídeo. Com isso eu já deixo os meus sentimentos a todos do Rio de Janeiro, que perderam familiares, que perderam amigos, que perderam família. Era isso que eu queria deixar com você nesse vídeo. Um abraço. Jesus está vivo. Por favor, se você curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilha. E é isso. Vamos ter mais um coração de Abraão, ao invés de ter um coração de Jonas. É isso. Jesus está vivo. É nóis.